Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Aline. Vamos iniciar dentro de alguns instantes a nossa exposição doutrinária dessa tarde. Vamos aguardar alguns instantes para que os amigos possam ir chegando. Enquanto isso, a gente vai acertando aqui o som, ver se está tudo certinho, ver se vocês estão me ouvindo bem. Muito boa tarde, ainda faltam alguns minutos. Vamos aproveitar para nos conectar, acalmar a nossa mente. Som ok, obrigada pela confirmação. Qualquer problema aí de som, por favor me avisem. Espero que hoje a conexão também aqui ajude, né? Falta um minutinho para nós iniciarmos então a nossa exposição doutrinária. Sintam-se todos acolhidos, todos abraçados pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. É uma alegria estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, nessa tarde, para podermos fazer reflexões acerca do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos do Mestre Jesus. O meu relógio já são 16 horas. Eu convido aqueles que desejarem dispor de um copo d'água para que durante a palestra, né, a nossa exposição, aqui a nossa conversa, os espíritos já vão magnetizando. No final também a gente vai fazer uma pequena irradiação. Então, aqueles que desejarem dispor de um copo d'água, sintam-se à vontade. Tá? Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos, estudando, com essa vontade de aprender e principalmente de praticar os ensinamentos do Cristo. Sabemos que a espiritualidade não nos desampara, está conosco neste momento e já sentimos os fluidos que eles derramam sobre nós. Pedimos proteção para iniciar a nossa exposição e que sejamos todos abençoados e que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. E nós vamos estudar esse capítulo 19, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar sobre a fé é um assunto amplo, porque nós temos que considerar muitos fatores, né, quando tratamos de fé. Temos que considerar os nossos costumes, o que nós aprendemos nessa e em outras reencarnações. O importante é nós entendermos que a fé, ela é um movimento que ela tem que ser feito, esse movimento ele tem que ser sentido de dentro para fora e não ao contrário. O que causa ainda muita confusão e insegurança é nós acharmos que a fé é algo exterior. Então, muitas vezes nós podemos repetir aquilo que ouvimos, nós podemos irmos, né, em lugares que a nossa família está acostumada a ir e nós vamos repetindo aquilo, mas como o movimento ele não é interior, a fé é muito frágil. Então, vamos iniciar
aqui com uma leitura desse primeiro parágrafo que o Espírito José, que é um espírito protetor, ele trouxe essa mensagem para nós em 1862. Então nós vamos entender o que ele nos instrui, o que ele nos fala a respeito de fé, tá? E por que a fé é a mãe então da caridade e da esperança e da caridade. Então o Espírito José começa assim: para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. O que nós podemos pegar desse primeiro parágrafo é essa frase: fé ativa não deve entorpecer-se. É muito importante que a gente pense sobre isso, né? Como é que nós vamos fazer para a nossa fé ser ativa? Como que a minha fé não pode amornar? Como que ela pode ser ativa? Ora, exercitando diariamente essa fé. Entendendo que conforme nós a praticamos, e que daqui a pouco a gente vai entender como que a gente pode fazer isso diariamente, né? Os resultados vão aparecendo e com isso eu vou realmente entendendo o porquê que eu tenho fé, e isso motiva a ter mais fé e colocar essa fé em movimento. Algumas pessoas acreditam ainda, né? A nossa sociedade acredita, e nós no geral, a sociedade no geral, a humanidade, vamos dizer assim, ainda acredita que para termos fé, para praticarmos a nossa fé, nós precisamos estar dentro de um templo, dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro de qualquer templo. Mais uma vez, o movimento ele se torna externo e não interno. E nós nos esquecemos que o templo mais sagrado e mais precioso que nós temos está dentro de nós. É o nosso espírito, é o nosso coração. Então, quando nós realmente temos fé, nós conseguimos sim nos conectar, sentir Deus, a espiritualidade, tá? Então o movimento ele é de dentro para fora. É claro que nós estarmos na nossa querida casa espírita, nós sentimos lá os bons fluidos, a presença da espiritualidade. Mas diante dessa pandemia que está aí, que nos impossibilita de estarmos dentro da casa espírita, da igreja, seja, né, qualquer religião, o convite é esse: nós seguirmos com a nossa fé. Independente do espaço físico, nós podemos sentir essa espiritualidade. Eu consigo daqui sentir a energia de cada um de vocês. Eu consigo sentir que estamos sim sendo acolhidos, que estamos sim sendo atendidos pela espiritualidade que trabalha conosco também nesse horário, nessa atividade das 16 horas na palestra doutrinária. Então, o movimento que nós temos que fazer e que o Espírito José aqui nos sinaliza é isso: a fé deve ser ativa e não deve deixar-se amornar, vamos dizer assim, né? Parar. A fé, ela deve produzir algo dentro de nós. Então, quando a fé consegue realmente transformar o que nós temos, transformar em ação o nosso sentimento, aí sim ela é válida. Ela não entorpece, como o Espírito nos diz aqui. Ela não adormece, ela não cai na mesmice. Então, para a fé ser dinâmica, ela dá trabalho. Porque nós estamos, meus amigos, ainda, alguns de nós, né, muita gente acostumada a esse movimento de fora para dentro. Porque não fazer com que a fé adormeça e seja dinâmica dá trabalho. Porque aquele que diz assim: Deus que sabe de mim, eu sou assim, eu nasci assim, eu fui criada assim, não vou mudar, eu não posso mudar, eu sou assim. Ele não está usando dos recursos que Deus nos dá diariamente para sermos criaturas melhores, inclusive para melhorar essa nossa fé, para aprimorar esse nosso sentimento de confiança.
Aquele que aceita tudo que dizem sem questionar, não consegue dar um passo à frente. Essa pessoa estacionou. A fé dela está dormente. Então, Deus nos dá ferramentas. Assim como dá enxada para o agricultor cultivar ali, né, o que ele precisa, Deus nos dá possibilidades para que a gente também trabalhe e não deixe essa fé adormecer. E isso dá muito trabalho. Isso nos convida a olhar para dentro de nós, a nos conectarmos realmente com Deus, a estudar, a entender o porquê das coisas, e aí sim a confiança e a fé vai ser verdadeira, porque vai ter fundamento. E o Espírito continua aqui, esse Espírito José. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável, tá? Que então é a fé, a esperança e a caridade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperança tereis? Não é a fé que dá amor? Se não tiverdes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, nós podemos fazer uma reflexão assim, após esse parágrafo aqui. Por que a esperança e a caridade são consequências da fé? Por que isso? Gente, a esperança, ela só reside no coração de alguém que tem fé. Ter esperança é esperar algo melhor. É aquele que crê realmente nas promessas do Cristo. Então eu espero um amanhã melhor. Eu consigo praticar a caridade quando já tenho no coração esse sentimento de esperança, de amor e que me sustenta. Então, quando nós vemos alguém na rua passando necessidade, com fome, e nós fazemos um movimento para auxiliar esse nosso irmão que está ali, nós estamos movimentando a nossa fé. Por isso que a caridade, ela é filha da fé. Porque quando nós fazemos esse movimento de auxiliar esse irmão, não só materialmente, não só com dinheiro, não só, né, com prato de comida, que é fundamental para a criatura conseguir se reerguer, o movimento de querer ajudar, já é um movimento de fé. Então nós sentimos a necessidade de auxiliar. E como é maravilhoso nós termos esperança, nós podermos esperar, nós termos fé no porvir, nós acreditarmos numa manhã melhor. O que seria de nós, meus amigos, sem esperança e sem fé? E graças a Deus nós temos a doutrina espírita que nos consola, que nos esclarece, que nos comprova que podemos sim esperar e que devemos sim termos muita certeza de um amanhã melhor. Então, nesse sentido, a esperança e a caridade, ela é filha da fé. Então, sem fé é muito difícil nós conseguirmos esperar um amanhã melhor. No dicionário, esperança significa um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É uma confiança numa coisa boa. E esse sentimento, ele já reside dentro de nós. Claro que nós temos momentos em que a nossa esperança vacila, não é mesmo? Em que a nossa fé dá uma vacilada, porque ainda somos imaturos espiritualmente. Mas dentro de nós, está lá, na nossa consciência, a certeza de que as coisas vão melhorar, de que a nossa vida vai melhorar, de que podemos e devemos sim esperar e ter confiança num amanhã melhor. Seguindo aqui então no terceiro parágrafo, a fé, divina inspiração de Deus, desperta em todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que nela construirdes?
É muito profundo esse parágrafo, porque ele fala aqui no início que a fé é a base da regeneração. Se nós alinharmos isso com o que conversávamos agora há pouco, a gente consegue entender bem. Como que nós vamos nos regenerar, no sentido de sermos pessoas melhores, sem fé? Por que eu vou acordar todos os dias de manhã, ser uma pessoa correta, entender que eu, sendo assim, eu colho frutos melhores para a minha vida, se eu não acredito? Então a fé, ela é a base da regeneração. É com ela, é ela que nos motiva a sair das sensações, né? De comer, de beber, de reproduzir, de dar uma passeada, dormir. No outro dia começa tudo de novo. Então, se realmente eu não tenho um propósito, se eu não tenho um propósito baseado na razão, na fé, que base é essa? Ela é muito sensível. Qualquer dificuldade na vida da gente já nos faz desistir. Então ela não está levantada numa base forte, tá? E qual é essa base forte? O que nós podemos trazer aqui como base forte? A doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Essa é a base forte que precisamos para melhorar, para aumentar a nossa fé. Porque Allan Kardec trouxe esses ensinamentos, né, através da espiritualidade, de uma maneira tão lúcida, tão clara, tão tranquila, que com esses ensinamentos aqui, que com esses esclarecimentos aqui, nós conseguimos, sim, ter uma base muito forte e durável, que qualquer tempestade não vai derrubar a nossa fé. O convite que fica após a leitura desse parágrafo é que nós possamos levantar a nossa fé sobre um alicerce indestrutível. Não é de uma hora para outra. Claro que não é de uma hora para outra. É um processo, tá? Mas nós já sabemos o caminho, nós já temos o caminho a trilhar, tá? Hoje eu ouvi assim, tem muita gente com sede sentado em cima da caixa d'água. Eu achei assim aquilo engraçado, mas fantástico. Então, muitas vezes nós temos acesso à água limpa, potável e cristalina, e nós estamos atordoados procurando, sendo que está bem pertinho de nós. Então, nós já temos acesso a essas informações, né? Para que a nossa fé seja assim, forte e que não seja ventania nenhuma que nos faça perder a confiança em Deus. É claro que existem momentos na vida da gente em que fica muito desafiador, muito mesmo. E todos nós já passamos, se não passaremos por essa situação. Mas nós estamos hoje aqui nessa quinta-feira justamente trabalhando, né, estudando, para que quando passarmos novamente ou pela primeira vez por essas tribulações naturais da vida, nós possamos estar agasalhados pela fé. E que essa ventania passa por nós e que nós não tiremos o agasalho, que é ela que nos sustenta. Não vai tirar a nossa dor, não vai tirar a nossa tristeza muitas vezes, mas vai tirar o nosso desespero. Essa questão da fé, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz muito e se alguém ainda duvida de que somos muito amparados pela espiritualidade, por Deus, tente fazer isso aí. Acredito que todos aqui já fazem ou já fizeram. Num momento de dificuldade, de dor, de qualquer adversidade, não precisa ser também uma grande coisa. Vá para o seu quarto, vá para um lugar tranquilo, pega o Evangelho, faz uma prece sincera, aquela de dentro do coração, aquela sentida, não aquela que os lábios falam, e abre uma página do Evangelho. Lá vai estar a resposta. Deus vai sinalizar. Deus vai mostrar aquilo que precisamos ouvir.
ler e entender. Funciona muito e realmente é muito maravilhoso, porque geralmente cai na página e aqui é um bálsamo para o nosso espírito, né? Vamos seguir então. A fé é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa palavras sonoras que deixam frio e indiferença a quem as escuta. O que o José aqui está nos dizendo? Quando nos deparamos com alguém lúcido, alguém experiente espiritualmente, que já tem uma fé raciocinada, essa pessoa, ela é serena, ela é calma, e mesmo diante da dor, ela entende porque sofre, né? E aí nós podemos perguntar como é que essa criatura consegue agir assim? Da onde essa confiança? Como é que ela consegue passar para os outros essa mensagem empolgante, contagiosa, de fé, de amor? E a vida da pessoa às vezes está um caos. E a gente julga e acha que é maravilhosa. Mas se a gente for olhar bem de perto, a vida dessa criatura também tem muitas dificuldades, tá? Então, a pessoa que tem fé, aquela fé verdadeira, é empolgante, é contagiosa. E aquela que diz que tem fé, que só pronuncia com os lábios aquilo que aprendeu a vida inteira, deixa frio em quem escuta. Não é verdadeira. E como é que é a nossa fé? Né? Como que está a nossa fé? Será que nós temos realmente confiança que somos amparados? Que Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre? Será que realmente nós confiamos? Porque fé é confiança, meus amigos. Fé é ter confiança. Será que nós confiamos que o Criador, que é Pai, que é Mãe, que é amor, que é justiça, não nos abandonou? Será que realmente acreditamos, confiamos, temos a certeza de que Ele está acompanhando tudo que nos passa aqui no planeta Terra? Será que estarmos aqui hoje, nessa quinta-feira, estudando o Evangelho, vai fazer realmente com que eu consiga estreitar a minha relação com Deus? Quando confiamos verdadeiramente, entendemos que tudo o que acontece na vida da gente é para o melhor, é para o bem, e que amanhã vai ser melhor. Mas que o amanhã depende do hoje. E quem constrói o hoje sou eu. Eu posso mudar sim o meu amanhã. Eu posso já desde hoje ser uma pessoa mais feliz. Eu confio na vida. Eu confio em mim. Eu confio que eu posso melhorar. É isso que Deus espera de cada um de nós. Aumentar a nossa relação com Ele, estreitar isso. Continuando aqui o nosso estudo, pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de que fortifique e ponha a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Mas como é que eu posso conseguir isso? Como é que eu posso ter fé, esperança e caridade? Estamos fazendo isso neste momento. Estamos aqui estudando. Estamos aqui entendendo. Estamos aqui regando uma plantinha ainda muito tímida, mas que vai ter raízes muito profundas e muito fortes. Usando a nossa inteligência, a nossa razão, estudando, não deixando cair na conversa daquelas pessoas que falam bonito. Quantos casos sabemos assim de pessoas, né, que caíram na conversa, pessoas ingênuas, daqueles que falavam bonito e levaram essas pessoas a cometerem coisas terríveis.
maldades com outras pessoas, com crianças, com animais, suicídios, tá? Então, o Espírito José, ele conclui, para nós fazermos irmos iniciando aqui para o final, ele conclui: tende, pois, a fé em tudo que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Que nós possamos aceitar o convite de aumentar a nossa fé, de estreitar a nossa relação com Deus. É isso que Ele espera de nós. Que nós possamos nos sentir amparados e amados e protegidos, mas que nós também façamos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos sermos criaturas ingênuas de achar que é o exterior que vai mudar a nossa vida. É o interior que vai mudar a nossa vida. É esse o convite que essas situações aí que acontecem no mundo inteiro, que vão muito além da pandemia, estão nos convidando. Que o movimento seja interno. Que através do nosso silêncio interior, de meditação, de calmaria, a gente consiga ouvir Deus, entender que a natureza faz parte de Deus e que nós somos partes dessa natureza, que eu faço parte da natureza, que nós estamos mergulhados nisso tudo e que eu, como criatura de Deus, sou herdeiro do amor, da luz, da paz. Quando a nossa fé ela é baseada na razão, ela é baseada no estudo, e isso o Espiritismo traz de uma maneira muito racional e muito concreta, nós conseguimos sim sentir e entender o que os Espíritos nos trazem, o que a espiritualidade quer nos dizer. Enquanto nós ficarmos esperando algo exterior, que algo exterior mude a nossa vida, a esperança e até mesmo a caridade, ela vai ser muito sensível às modificações das situações da nossa vida. O desafio é que a nossa fé seja firme, seja forte e que independente daquilo que momentaneamente passarmos, ela vai estar lá, confiando verdadeiramente em Deus, que é nosso Pai, que é nossa Mãe, e que sim, espera que nós façamos a nossa parte e não deixemos a nossa fé adormecer. E quando eu falo aqui de silêncio interior, de meditação, é parar 3, 4, 5 minutos por dia para fazer uma prece e prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que um calor vai tomar conta de nós, do nosso peito, e nós vamos sentir o acolhimento e a presença de Deus, o acolhimento dos nossos amigos espirituais. É muito importante que a gente saia do automático, meus amigos. A gente precisa sair do automático, a gente precisa parar de ver a vida passar e viver 40, 50, 60, 70, 90 anos no automático. Que esse despertar ocorra o mais breve possível. E que bom que nós já estamos um pouco mais despertos, entendendo que nós precisamos estudar para que a nossa fé seja racional e assim sentir cada vez mais a presença de Deus em nossa vida. Essa mensagem ela foi de 1862, como eu já havia falado, e ela é muito atual, né? Como todas as passagens aqui do nosso Evangelho.
É isso que tínhamos para hoje. Eu agradeço a presença dos amigos, agradeço a colaboração de todos, essa corrente que nós fizemos aqui de amor, de paz, né? Que possamos continuar com essa sensação de acolhimento por bastante tempo e que a nossa fé seja cada vez maior, que a gente seja cada vez uma fé bem raciocinada, mas ao mesmo tempo com muita emoção, com muito amor, tendo confiança em Deus. E quando pensarmos em vacilar, né, quando a nossa fé ainda pensar em vacilar, que a gente possa fazer esse silêncio interior e vibrar em coisas boas, né? Falar sobre coisas boas, vibrar coisas boas. Isso vai alterar a nossa saúde, vai alterar para melhor o ambiente em que a gente convive, aqueles que convivem com a gente. Convido a todos para fazer a nossa prece inicial, a nossa prece final. Mais uma vez, nos concentrando, elevando o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade que nos acompanhou durante essa exposição, que possamos nos lembrar dos ensinamentos dessa espiritualidade, que possamos estar com a nossa vibração elevada para sentir a espiritualidade agindo em nós, nos nossos familiares, aqueles a quem neste momento endereçarmos o nosso pensamento, encarnados ou desencarnados, todos nós recebendo fluidos de saúde, de esperança, de amor e de fé num amanhã melhor e que com certeza começando a ser construído hoje. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Até mais, agradeço mais uma vez, meus amigos. Até a próxima.